finalizar a mandala astrológica, já falamos de todos os signos do zodíaco, ficou faltando Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, essa aula é para finalizar esses 3 signos e a gente comentar um pouco mais sobre como eles funcionam, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Dando início aí ao capricorniano, signo de Capricórnio, lembrando que essas características que eu vou falar, elas são válidas para Sol e Ascendente. Então, dando continuidade, a gente parou em Capricórnio, é o último signo da Terra. Então, ele é o signo que vai refinar a matéria. É muito interessante a gente parar para refletir que o touro, ele é um signo que o seu chifre é para cima. Então, é dito que o touro ele vai da matéria para o espírito. E o Capricórnio, o seu chifre é para baixo. Então, ele vem do espírito para a matéria. Então, tanto o touro como o Capricórnio são 2 signos da Terra, mas que há uma ligação também, sim, com o mundo espiritual. O touro, como rege a garganta, ele vai ser muito envolvido com a religião. A gente vai ver muitos padres, muitos pastores que são taurinos. Assim como o signo de Capricórnio também. É muito comum a gente também ver essa característica, até porque Saturno é o pai, Jesus Cristo, que nasce no período de Capricórnio, quer dizer, que nasce não, a sua ressurreição é no período de Capricórnio, ele fala na cruz, né? Perdoe, pai, eles não sabem o que fazem. Então, Capricórnio também tem essa relação também com o divino, apesar dele ser um signo da terra. Então, a cabra representa a sua materialidade, mas o seu rabo de peixe representa a sua espiritualidade. Até porque os antigos, eles associam a subida da montanha à sua evolução espiritual. Então, o Capricórnio é um signo que, ele, além de ele querer subir na montanha socialmente e ocupar cargos de hierarquia elevada, ele também vai querer ter essa transcendência no lado espiritual. Então, há muito capricorniano envolvido seriamente com religião, com espiritualidade, aquelas pessoas realmente sérias. Então, o Capricórnio é tido como o chato do zodíaco, porque em Sagitário, as leis, as regras, as teorias que foram desenvolvidas na faculdade, o mundo filosófico agora será testado em Capricórnio para saber se isso vai dar certo, se isso funciona, se isso coloca ordem e estabilidade no mundo. Então, o Capricórnio é aquele que vai fazer e não pode ter erro. Lembrando que ele nasce no inverno. E no inverno, só os fortes sobrevivem. Então, você tem que lidar com pouco, você tem que ser econômico, você tem que economizar comida, economizar energia para poder sobreviver ao longo do inverno. Então, o Capricórnio ele sabe lidar com precariedade. É um signo que você vai ver muitas pessoas que nasceram, de repente, pobres e conseguir ter uma ascensão social. Então, na minha humilde opinião, o Capricórnio é, sem dúvida, o signo mais forte do zodíaco, porque ele aguenta as piores adversidades. E aí, no ascendente, é muito comum nas mulheres dar um nariz um pouco pontudo. São mulheres também que têm o corpo magrinho e pequeno às vezes, e sempre com uma aparência muito séria, muito responsável, sempre vão vestir roupas muito sóbrias, aquela cor mais preta, cinza, mais educada. São pessoas discretas que não suportam se colocar em fofoca, disse-me-disse, ter o seu mundo privado vasculhado. Então, o ascendente, o Sol e Capricórnio, são pessoas reservadas que você não vai ver envolvida em fofoquinha, em falação, porque ela também não quer que o seu nome esteja em jogo. Então, o Capricórnio ele é o mais pragmático do zodíaco, ele é da Terra e é cardinal. Então, ele também está sempre em movimento, é o signo que sempre precisa estar fazendo alguma coisa. Se ele não fizer alguma coisa, ele fica maluco, ele fica doido. Então, geralmente, se fazer alguma coisa é estar trabalhando. Então, o Capricórnio sente prazer, ele é muito ambicioso, ele quer reconhecimento profissional, haja visto que ele representa o meio do céu, a casa 10, o palco. Então, a gente vai ver muito capricorniano nas artes, na música, no palco. Jô Soares é capricorniano, envolvido com comédia. Jim Carrey é capricorniano, envolvido com comédia. Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, capricorniano, envolvido com comédia. Observa que o signo de Capricórnio não combinaria com eles, já que a Capricórnio é um signo Saturno, velho, rabugento, mal-humorado. Como assim?
Os caras são tudo da comédia. Então, observe que o Capricórnio, tanto o Sol quanto o Ascendente, assim como o Câncer, ele pode vestir a máscara social. Então, eles são dois signos que são altamente sociais. Eles podem estar com raiva e fingir que está tudo bem. Eles podem estar em depressão e estar fazendo comédia. Então, o Capricórnio é sarcástico. Ele sabe observar a sociedade, ele vai observar as pessoas por cima, ele é um signo de autoridade, e aí ele vai poder também julgar e condenar as pessoas. Exatamente. E aí ele é obstinado, ele é focado. É um signo que pode ficar ali 16 horas trabalhando naquilo que é para ser feito, porque ele quer encontrar resultados e a sua satisfação é na sua maestria. Então, um signo muito responsável, muito trabalhador, muito organizado, porém ele é frio. Então, muita gente vai reclamar do Capricórnio da sua frieza, do seu distanciamento, da sua dificuldade de demonstrar afeto e carinho. Então, nesse sentido aí, o Capricórnio é bem desengonçado, tanto na sua área sexual quanto na sua área afetiva. Ele é mais caladão, mais tímido, mais discreto, muito preocupado com o trabalho, muito preocupado com estrutura, responsabilidade. Então, logo cedo, o Capricórnio quer saber como sobreviver na vida e não fica sonhando muito, não. Ele sabe que amor não enche barriga. Aí, a sua casa 2, a sua casa do dinheiro, é em Aquário. Então, o capricorniano ele pode também ganhar dinheiro de várias formas. E aí é muito interessante que ele pode, Aquário, ganhar dinheiro de maneiras criativas. Então, como eu falei, reafirmei há pouco, vocês vão ver muito capricorniano na arte, na música, trabalhando com youtuber, olha, o Whindersson Nunes é um exemplo disso, Aquário é a energia da internet. Vocês vão ver capricornianos trabalhando com internet, ou com astrologia, Nostradamus era capricorniano, Aquário tem tudo a ver com astrologia, entender o tempo e refletir em cima do tempo, e trabalhos terapêuticos, trabalhos inovadores, trabalhos autônomos, trabalhos que envolvam criatividade e inovação, tudo isso vai atrair muito Capricórnio, como ele é da Terra, engenharia, arquitetura, a própria construção, trabalhar com obra, meter a mão na massa. Na real, o Capricórnio pode trabalhar com o que ele quiser. Então, ele é o grande workaholic do zodíaco. A casa 3 do Capricórnio vai cair em Peixes. Então, é muito comum o capricorniano na infância ele ser, como é que eu posso dizer, meio caladão, porque o Peixes é um signo mudo. Então, tímido, discreto, ninguém dá nada pelo Capricórnio na infância, na dele, caladão, e até sempre solícito, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a servir. É comum o capricorniano falar pouco. O Capricórnio também é um signo mudo. E aí, só um minuto. Exato, ele não gosta nada de se expor. O povo de Saturno é bem discreto e bem sutil. E aí, a sua casa 4, o fundo da alma do capricorniano, cai em Áries. Olha aí, da onde vem a ambição do Capricórnio. Fundo da alma em Áries. É óbvio, se ele nasce no inverno, só vai sobreviver quem é lá no fundo um guerreiro, que luta pela sobrevivência. E aí o Capricórnio lá no fundo ele tem o ímpeto, sim, do guerreiro. Então a gente também vai ver muito capricorniano envolvido, sim, com luta marcial, jiu-jitsu, karatê, etc. e tal. É um signo que respeita as hierarquias, gosta de luta, gosta de batalha, mas ele é mais estratégico. Enquanto o Áries ele vai diretamente para a porrada, bora cair na mão, o Capricórnio ele vai esperar o momento certo de agir. Então, o signo gosta muito de jogar xadrez, baralho de xadrez. Baralho de xadrez não, jogo de tabuleiro, e o xadrez ele gosta muito. Então, como no fundo da alma cai em Áries, é muito ambicioso e também muito individualista. A gente vai ver os capricornianos individualistas, egoístas, gostam de agir por conta própria, gostam de fazer o que eles têm que fazer, e é muito comum também, por essa imagem fria e tranquila que o Capricórnio expõe, por ele ter esse fundo da alma em Áries, há muito capricorniano que é agressivo, principalmente quando bebe. Aí o bicho se transforma. Aquele capricorniano que era tranquilo, de boa, sereno, pacato, bebeu, fundo da alma em Áries, se transforma, fica agressivo, fica brigando e etc e tal.
a sua casa 5 cai em Touro. Então, o Capricórnio, ele gosta de sentir prazer com coisas simples, botando a mão na terra, trabalhando com jardinagem, trabalhando com agricultura. Não é um signo de festança, de muita, como é que eu posso dizer, balada. Ele vai se divertir com as coisas mais simples. É comum você ver, às vezes, o capricorniano na sua própria casa, com a sua família, se divertindo mais simples, com a própria música, com a própria arte. Então, o capricorniano, ele vai se divertir se ele construir alguma coisa que dá prazer para ele. Então, a gente vai ver muito capricorniano no artesanato. Eles são muito bons no artesanato. Sabem como fazer alguma coisa. Gostam de música, gostam de arte, então vão tocar um violão, vão querer cantar, vão querer se divertir dessa maneira. Então, eles vão querer buscar prazer, mas ainda um prazer ainda discreto, um prazer também um pouco sensorial. Então, o capricorniano, como ele é um signo social, ele é muito comum a gente ver o capricorniano, cuidando da família, cumprindo com todas as suas obrigações sociais, mas no final de semana a gente vê o capricorniano lá num puteiro, sendo que ele, por ser muito discreto, a gente não vai perceber nada. Então, o capricorniano, na hora de se divertir, ele vai querer prazer. E nessa de querer prazer, ele também pode querer beber, gastar com comida, e algo que favoreça a sua satisfação. Na casa da rotina e do trabalho, cai em Gêmeos. É só lembrar da Gêmeos, quer dizer diversidade, quer dizer várias possibilidades. Não há limite para o Capricórnio na sua rotina. Variedades. Então, o Capricórnio precisa, inclusive, de mais de um trabalho, mais de uma rotina, para ele não enjoar. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Casa 6 em Gêmeos, Capricórnio, qualquer rotina de trabalho, lhe é interessante, lhe é agradável. Pode ser professor, pode ser astrólogo, pode ser vendedor, pode ser artista. O Capricórnio tem uma gama de variedades enorme de possibilidades na sua mão. E eu recomendo sempre não ter só uma rotina de trabalho para ele não ficar enjoado e entediado. Um trabalho que lhe ofereça estrutura e um trabalho que ele possa desenvolver sua criatividade e seus talentos. Como a casa 6 é a casa da saúde, em Gêmeos, o Capricórnio tem que ficar ligado também na área da respiração, pulmão, brônquios, toda essa área aí dele é um tanto sensível. Além, obviamente, do joelho e da coluna, dos ossos, dente e cabelo. Pele também, o capricorniano tem que estar ligado nessas áreas do seu corpo. A sua casa 7 cai em Câncer. Olha que interessante. Então, o capricorniano, como ele é muito sério, ele é o pai, ele vai querer se relacionar com alguém que tem características maternais. Alguém que possa dar segurança, cuidar dele, proteger ele e, se possível, lhe oferecer um lar. Então, o capricorniano não vai querer ficar correndo risco também de relacionamento. Ele vai procurar pessoas das antigas, pessoas que ele tem intimidade, pessoas que ele conheceu na infância, que ele conhece muito bem e que ele se sente à vontade a ponto de se conectar e que possa cuidar dele. Então, é muito comum o capricorniano olhar para a mulher dele ainda com aquele olhar maternal e pouco sexual. Então, isso é uma crítica que acontece muito das pessoas que se relacionam com Capricórnio, porque a energia de relacionamento, a casa 7 dele cai em Câncer, então ele tem que observar aí como é que as pessoas que ele atrai acabam sendo dessa maneira, ele também vai ter a postura paternal de cuidar, casa 7 em Câncer. Então, o Capricórnio acaba sendo o provedor. Deixa que eu cuido, deixa que eu nutro, deixa que eu te alimento, deixa que eu te banco, casa 7 em Câncer. Então, muita atenção nesse sentido. E a casa 8 do Capricórnio é em Leão. Logo, os capricornianos, né, quando estão mal, estão em crise, vão ter um comportamento um tanto agressivo, um tanto orgulhoso, soberbo, e aí que o Capricórnio, de fato, não abaixa a sua cabeça. Quando ele está mal, né, Leão é um signo fixo, solar, aquela figura masculina, poderosa, é o super-homem. Então, quando ele está em crise, ele jamais vai abaixar a juba dele e mostrar que ele está mal. Então, é muito comum, inclusive, capricornianos morrerem de infarto. Por quê? Leão rege o coração
e casa 8 também é uma casa de vulnerabilidades. Então, já viu que, apesar de muito capricorniano ser tímido, humilde, discreto, quando os bichos estão mal, eles ficam bem arredio, bem orgulhoso. A casa 9, que é a casa de percepção, filosofia, viagens, do Capricórnio está em Virgem. Então, quando o capricorniano resolve fazer uma faculdade, ele vai fazer decentemente, né, cara? Então, ele vai estudar, ele vai se dedicar, ele vai ser o nerd da faculdade, ele vai querer tirar boas notas, ele vai falar, bom, se eu já estou aqui, né? Então, eu quero aprender alguma coisa para que justamente eu pegue esse conhecimento e seja útil. O Capricórnio só vai fazer uma faculdade se ele perceber que ela é útil, que ela pode ajudar ele a ganhar um dinheiro de uma maneira realmente prática e dar algum resultado no mundo, né? Porque não adianta nada ter muita teoria e se não tiver, como é que eu posso dizer, se não tiver resultado. Filosofar, especular muito, isso não é a onda do Capricórnio. E aí, seu meio do céu cai em Libra. Lembra que o capricorniano tem a fama de ser um signo político? Então tá aí, ó, meio do céu em Libra. Ele não vai querer se estressar com ninguém, brigar com ninguém, vai ser empoderar, tá todo mundo de boa, tá tudo tranquilo, calma aí, galera, vamos equilibrar aí a roda, vamos ficar todo mundo de boa. Por isso que é o grande músico também do Zodíaco, porque o meio do céu cai em Libra. A gente vai ver muito músico que tem uma forte energia capricorniana. Só me vem agora na cabeça o cara do Engenheiro do Havaí, Humberto Henxler, sei lá qual é o sobrenome dele, que é capricorniano, mas eu sei que tem muito capricorniano também, que é da música. E aí a casa 11 vai cair em Escorpião. Então, é muito comum o capricorniano, quando ele está envolvido num projeto, naquilo que ele também acredita, ele se envolver de corpo e alma. É muito comum também o capricorniano estar dando pega nos amigos, nas amigas, porque ele precisa de intimidade, ele precisa de segurança, ele precisa de confiança, câncer. Então, nas amizades pode ser que haja toda uma energia sexual, sim, envolvida, e haja relacionamento sexual entre os amigos. E inclusive que ele veja isso como uma coisa muito natural. O capricorniano é muito pragmático. Se ele tiver uma pessoa aqui que esteja dando segurança para ele, mantendo a estrutura dele, ele não fica muito preocupado aí também com essa cobrança de uma fidelidade, desde que não o exponha e nem destrua o lar e a família dele. A sombra do Capricórnio é em Sagitário. Então, é outro signo que acha que sabe de tudo. Vai dar uma instrução para o Capricórnio. Vai ensinar o Capricórnio a fazer alguma coisa. É ruim, ele já sabe de tudo. Então, é muito difícil colocar uma ideia no signo de Capricórnio. Então, eu brinco que os signos mais teimosos são os chifrudos. O Touro, o Áries e o Capricórnio. É difícil colocar alguma ideia na cabeça dessa galera. Então, a sombra de Capricórnio é isso, a Sagitário. Já sei de tudo, já conheço tudo, já vivi pra caramba, sou o mais velho, sei fazer muito bem, tenho uma grande experiência de vida e etc. E essa soberba intelectual, inclusive, capricorniana. Eu tenho doutorado, você, coitado, é apenas um estagiário. Então, é muito comum, infelizmente, ter esse lado sombrio do Capricórnio. Principalmente a questão do dogma. É isso, tem que ser desse jeito, é dessa maneira que funciona, não vamos mudar. E quando o Capricórnio está muito mal, há uma dica aí também importante, como tem essa sombra de Sagitário, sair, dar uma corrida, se movimentar e, se possível, ir viajar e dar um rolê para refrescar a cabeça, que eles ficam realmente muito inquietos, muito agitados com, como é que eu posso dizer, quando eles estão com algum problema. E aí, qual é o comportamento sombrio do Sagitário? É a arrogância e da coice. Junta com esse lado aqui leonino, casa 8 em Leão, aí o capricorniano, né, pode te ofender e falar alguma coisa que não te agrade, e ele mesmo depois acabar se envergonhando, porque como ele tem uma edição em Libra, né, ele é um signo político, ele quer que as relações estejam todas de acordo e todas em ordem. Beleza? Então, este é o bodinho, o Capricórnio. A gente chega agora no signo de Aquário.
Aquário é um signo regido por Urano, mas na astrologia tradicional era regido por Saturno. Então é muito comum a gente realmente ver dois tipos de aquariano. O aquariano bem rebelde, bem excêntrico, bem diferentão, até às vezes chato, e de tão esquizofrênico, de tão aberração, de tão fora do padrão que ele acaba se tornando, e aquele aquariano mais sistemático, mais sério, mais cientista, mais estudioso, mais nerd, e às vezes até um pouco preconceituoso com as diferenças, apesar do aquário ser um signo de grupos. Então ele é do elemento ar, ele vai ter afinidade pelas ideias, pelos projetos, pelos pensamentos, mas também se não pensar igual a ele vai ter uma certa dificuldade. Então, é muito comum você ver o aquariano também envolvido dentro da política, porque ele vai fazer uma reflexão sobre o tempo, já que ele também foi regido por Saturno, e dentro dessa reflexão do tempo, ele vai olhar para o passado e vai tentar trazer melhorias para o futuro. Por isso que a astrologia está muito relacionada, assim, com o signo de Aquário, porque ela vai analisar padrões, ela vai analisar ciclos do passado para tentar, dentro desses padrões do ciclo do passado, fazer uma previsão para ciclos do futuro e tentar fazer uma mudança, tentar fazer uma alteração. Então, o aquário ele é um signo que está ligado com mudanças e transformações sociais. Aí entra o lado uraniano. Então, se o Saturno, se o Capricórnio é o limite da sociedade, a gente chegou ao topo, a gente criou um sistema, o aquário vai falar, não, calma aí, brother. A gente vai ter que transformar isso aqui. A gente vai ter que mudar, a gente vai ter que romper, a gente vai ter que desconstruir. De repente, a gente vai ter que ir para a porrada. De repente, a gente vai ter que fazer uma revolução. E aí, a gente vai poder alterar o que está sendo pré-estabelecido Capricórnio. Então, a energia do Urano é a ruptura, é a transformação, é a desconstrução. Vamos mudar o que está aí estagnado. Vamos construir algo novo para que eu possa ter mais tempo. Por isso que o aquário está ligado com tecnologia. Que eu vou criar o quê? Um robô para ele fazer as tarefas mais chatas e eu poder ficar o quê? Pensando. Aquário é do signo do elemento ar. Então ele gosta de pensar, filosofar, criar ideias, mexer com sistemas. Então a gente vai ver aí muito aquariano envolvido com tecnologia, muito aquariano envolvido também como política, como eu falei, como Antônio Gramsci, que é aquariano, um cara que estudou todo o sistema e criou aí um marxismo cultural e etc e tal. Então, observa, só na mente, só analisando, só observando, e criou o quê? Um sistema político para um determinado grupo. Então, é muito comum a gente ver aquarianos envolvidos em grupinhos. O grupo das feministas, o grupo do que defende os negros, o grupo que defende o partido Y, então, essa é a casa de Aquário, a casa 11, que também fala de projetos, que também fala de ideias, que também fala de futuro. Então, o aquariano está sempre com a cabeça dele no futuro. Pessoas que têm Sol ou ascendente Aquário, é muito comum eles terem a perna que chame atenção. O Aquário rege o tornozelo. Inclusive, a gente vai ver muitos jogadores de futebol também aquarianos. Neymar, Tevez, Cristiano Ronaldo. Essa galera toda é Romário. Todo mundo é aquariano. Por quê? O futebol exige o tornozelo. E a casa 2, a casa do dinheiro deles, vai cair em peixe, que rege o pé. Futebol se ganha dinheiro com o pé. Então é muito comum a gente ver a Marta, olha aí, a Marta, jogadora de futebol aquariana. Então é muito comum a gente ver aquarianos no futebol. E aí eles são altos. Às vezes o aquariano é alto. Mas o Romário, Daniel? Mas lembra que eu falei que o ascendente escorpião, a pessoa fica pequenininha, trocudinha. Romário tem ascendente escorpião. São pessoas altas, com as pernas bem que chamam bastante atenção, também são muito bonitas, tem um ar assim, meio grego, meio clássico, chama, de alguma maneira o aquariano ele vai chamar a atenção. Deixa eu ver o que a galera está fazendo aqui. Olha, Silvia, ascendente em aquário, exatamente, então Sol e ascendente em aquário, a casa 2 vai cair em peixes, então vai ganhar dinheiro como? Com terapia, com cura, ajudando o próximo, trabalhando também com espiritualidade, trabalhando com ideias, com o mundo simbólico, com o mundo artístico, com o mundo poético. Alejandro Jodorowsky é aquariano. Então, o cara é poeta, ele é filósofo, ele é artista, e ele faz trabalho muito voltado para a estética, para a psicodelia, para esse lado louco, esquizofrênico, peixes. Então,
Carl Jung tinha ascendente em aquário, casa 2 em peixes, trabalhava com psiquiatria, né? Com análise da mente humana. A casa 3 do aquário, ou do ascendente aquário, vai cair em Áries. Então, esse povo tem uma comunicação combativa, agressiva, onde eles podem vencê-lo, justamente ganhar espaço no mundo através das suas ideias, da sua escrita. Então, olha aí, Olavo de Carvalho tem ascendente em aquário, Karl Marx tem ascendente em aquário, e eles são bastante... Pô, Karl Marx fez um livro onde, né, abriu um caminho, Áries, para o comunismo. O nosso Olavo de Carvalho, casa 3 em Áries. É bem combativo em seus argumentos, xinga todo mundo, agride todo mundo, beleza? Então, é muito importante a gente observar que o aquariano ele vai utilizar a comunicação dele também para a batalha, para a agressividade. O fundo da alma do aquariano cai em touro. Por isso que os bichos também são muito teimosos, preguiçosos, indolentes. Aquariano gosta de boa vida. Aquariano gosta de ficar no seu sofazão, na sua sala, na sua casa, com todo o seu conforto aliviado. Então a gente observa que essa era de aquário que a gente está entrando tem tudo a ver com o fundo da alma em touro, que é o quê? O controle remoto, o Bluetooth, a casa inteligente. Quanto menos movimento eu fizer, quanto menos gasto de energia eu fizer, quanto mais eu puder ficar ali de preguiça, de boa, tranquilo na minha casa, tudo isso tem a ver com aquário. Então, se o fundo da alma deles é em touro, o aquariano tem muita ligação também com criatividade. Ele gosta de trabalhar metendo a mão na massa. Você vai ver muito aquariano envolvido com arquitetura, com construção, com arte também. É outro signo que vai trabalhar fazendo coisas criativas. E por ter o fundo da alma em touro, detesta mudança. O aquariano não gosta de mudança. Ele gosta de manter no lugar. Eu pulei aqui, voltei agora, só voltando à casa 3 em Áries, do aquário. Como a casa 3 é a casa da escola, em Áries pode ter muito bullying. O aquariano ou sol ascendente aquário pode sofrer muito bullying por essa casa 3 aqui estar em Áries. Então, por eles serem muito estranhos, muito diferentes, muito à frente do seu tempo, podem sofrer bullying na infância, na escola. Aí a casa 4 cai em touro, então o aquariano é teimoso, às vezes pode ser conservador, ficar preso a padrões de comportamento pré-estabelecidos, muita dificuldade de mudança, até de mudança física. Então é muito comum a gente ver só o ascendente aquário, a pessoa às vezes presa e mora por muito tempo no mesmo lugar. Aí a casa 5 do aquário cai em Gêmeos. E aí dá uma curiosidade enorme. O aquariano escreve bem, se expressa bem, ele vai querer viajar também, fazer viagens curtas, entrar em contato com outras pessoas, com outras culturas. Ele vai querer experimentar também a bissexualidade. O aquário ele tem uma energia andrógena, ele é tanto masculino e feminino, isso fica meio complexo de se definir no aquário, haja visto que ele é regido por Urano, e Urano é a oitava superior de Mercúrio. Se Mercúrio é o pensamento, Aquário é o pensamento superior. Então, como é que a gente vai criar gênero nesse pensamento? É bem difícil. Então, essa desconstrução de gênero, inclusive, tem tudo a ver com a energia de Aquário. E na área sexual, é um povo bastante curioso, mas ainda assim muito mental. Então, uma curiosidade até, muitas das vezes, que é uma sexualidade ainda mentalizada. A casa 6 vai cair em Câncer. E aí é muito comum a gente ver só o ascendente em aquário trabalhando com a família, trabalhando em casa, trabalhando com comida, trabalhando também ainda com a cura, com medicina, aliviando o sofrimento dos outros, porque a casa 6 cai em Câncer. É um signo que tem que ter muito cuidado com a alimentação, com o seu estômago. O ponto mais sensível do aquariano é o estômago. Ele pode também estar nem aí para o corpo, nem aí para a alimentação, só comer, 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 comer e dane-se o resto. A casa 7 do aquário é em Leão. Então, os aquarianos são vaidosos, eles querem pessoas bonitas, pessoas que chamam a atenção, pessoas que sejam criativas, pessoas que sejam populares e famosas e emanem uma energia de brilho e de força e de magnetismo. Então, o pessoal que tem Sol ascendente em aquário
quer gente bonita e poderosa. Não vai querer ficar com qualquer um. A casa 8 cai em Virgem, como eu falei, o aquariano ele está desconectado do seu corpo. Há quem diga que a Revolução Francesa está muito alinhada com a energia aquariana, e se a gente for ver, a guilhotina é um simbolismo que está muito envolvido na Revolução Francesa, que é o quê? Cortar a cabeça. Então, o aquariano ele tem a cabeça cortada, é o quê? É a razão. O aquariano é muito racional, muito crítico, mental. E aí, como a sua casa 8, que é a casa da crise, está em Virgem, ele pode ter uma desconexão com o corpo muito grande. Pensar, analisar, se alimentar muito mal, casa 6 em Câncer, e na casa 8 não tem nenhum cuidado corporal. E aí a sua saúde, obviamente, que irá para o beleléu. Então, o aquariano, ele precisa se cuidar, ele não está muito preocupado com o corpo, não. A casa 9 do aquariano cai em Libra, então é muito comum o povo que tem só o ascendente aquário se relacionar com pessoas de outra cultura, com pessoas de outros países, com pessoas de outros continentes, se relacionar bastante também no ambiente universitário. Então, o aquariano vai procurar estudar, procurar fazer parcerias, pessoas que tenham a mesma filosofia de vida. Então, o aquariano ele é muito preocupado com isso. Se você tiver um amigo aquariano, que ele é o signo das amizades, ele vai, primeira coisa que ele vai olhar é se vocês têm a mesma filosofia de vida para que vocês sejam parceiros e amigos. E aí o meio do céu do aquariano é em Escorpião. Então eles são muito ambiciosos. O aquariano quer esbanjar uma imagem de poder e ele vai acabar se envolvendo em cargos profissionais de poder. Na política, na polícia, em áreas onde ele possa exercer uma influência, um magnetismo e transformações na vida da pessoa. Então, o aquariano ele quer trabalhos que envolvam transformações, onde ele possa realmente amar muito, se entregar por aquilo que ele está fazendo e, através do trabalho, ele possa também se autotransformar e também transformar o outro. A casa 11 dessa galera vai cair em Sagitário. Então, peraí, deixa eu falar, acho que eu falei, perdão, falei, Sagitário. A casa 11 de Aquário vai cair em Sagitário. É uma galera que gosta muito de amigos filosóficos, amigos que tenham conhecimento, amigos aventureiros, amigos que possam expandir as fronteiras para eles e apresentar coisas novas. Vamos embora, aquariano, vamos viajar, vamos viver. Então, o Aquário adora essa energia. É muito comum a gente ver Aquário e Sagitário serem muitos amigos, porque o Aquário é o rebelde e o Sagitário é o aventureiro, eles acabam se dando bem e se envolvendo em várias adrenalinas e grandes viagens. E a sombra do aquariano é o Capricórnio. Então, o Aquário, quando ele está mal, ele se torna um workaholic, ele se fecha no mundinho dele, não fala com ninguém, fica na dele, e ele está acima da média, ele é o melhor, um pensamento, inclusive, até elitista. Capricórnio, a sombra do Capricórnio é o elitismo. Eu estou no topo, eu sou melhor do que todo mundo, eu faço um monte de coisa que ninguém faz, eu sou o melhor, eu sou o cara. Então, essa é a sombra exigente do Aquário, que ele acaba canalizando essa energia no trabalho. Com o peixinho, terminando, o último signo do zodíaco, o mais misterioso. O que vem depois do final? Ninguém sabe. Então, o signo de peixe é um peixe para cima, um peixe para baixo. O ascendente em peixes, tanto em homens e as mulheres, também dá uma certa beleza, uma certa estética. Também são pessoas que geralmente não são muito gordinhas, são mais magrinhas, mas a gente vai sempre ver aquela cara viajandona, literalmente aquele olho de peixe morto, distraído no mundo da lua. Esse é o Sol, o ascendente em peixe. Aquele olhar melancólico, perdido no meio do espaço. Os piscianos, eles são sagrados e profanos. Você vai ver pisciano vivendo uma esquizoteria, uma loucura. Eu acompanho os piscianos no meu Instagram e eles vivem de magia e um mundo de faz de conta. É o mundo de Nárnia. Peixes é
a transcendência, é a loucura, é a espiritualidade, é o sonho, é o devaneio, regido pelo planeta Netuno, é a busca de aliviar a dor, é a anestesia. Então, o pisciano está no mundo paralelo. Isso é fato. Ele tem a característica de todos os signos. Então, o pisciano pode ser também corajoso, igual o Áries, ele pode ser preguiçoso, indolente, igual o Touro, ele pode ser tagarela, igual os Gêmeos, ele pode ser sensível, igual o Câncer, artístico, igual o Leão, cientista chato, igual o Virgem, porque o pisciano pode ficar cético, ele é musical, como o Libra, ele é filosófico, como o Sagitário, ele é trabalhador, igual o Capricórnio, ele é doidão, igual o Aquário. Que signo mais louco e mais complexo é o signo de Peixe? Um peixe para cima, um peixe para baixo. Então, uma hora ele pode estar no céu, uma hora ele pode estar no inferno, uma hora ele pode estar vivendo o máximo do sagrado, uma hora ele pode viver no máximo do profano. É o Cristo e é o anticristo. É o fim e é o começo. Esse é o signo de Peixe. Então, é o signo mais confuso da astrologia, até porque seu fundo da alma, sua casa 4, já vamos pular, é em Gêmeos. Então, o pisciano ele é confuso, ele é curioso também, ele quer saber de tudo, ele quer uma coisa, daqui a pouco não quer mais nada, e por o seu fundo da alma ser em Gêmeos, o pisciano pressionado, ele pode falar mentiras com muita facilidade. O pisciano pode viver uma vida dupla com muita facilidade. Então, o Peixes ele também tem essa curiosidade inerente do signo de Gêmeos, que lá no fundo da alma ele é geminiano, beleza? A sua casa 2, a casa do dinheiro, é em Áries. E aí, para os piscianos ganharem dinheiro, eles vão ter que sair do seu medo, da sua letargia e botar a cara e ir à luta. Então, quem tem Sol ascendente em Peixes se dá bem em trabalhos autônomos, trabalhos independentes, trabalhos em que eles tomem iniciativa, em que eles tenham controle do seu tempo, do seu trabalho. Então, trabalhos que envolvam até ousadia, inovação, risco, abrir novos caminhos. A casa 2 em Áries é comum a pessoa aqui ter que dar seu jeito para ganhar dinheiro. Não vai cair do céu, ela vai ter que batalhar, ela vai ter que ir para a luta. E aí o pisciano, que é muito sonhador, muito viajandão, para ganhar dinheiro não, ele vai ter que agir, ele vai ter que tomar iniciativa. A sua casa 3 é em Touro. Então, a casa da comunicação, o pisciano tem preguiça de se comunicar, ele não gosta de DR. Ah, deixa isso para lá, cara, outro dia a gente conversa sobre isso. Porra, vou entrar e ficar aí em bateção de boca, esquece isso aí. Então, ele é um signo que no início da vida, na sua infância, ele é muito carinhoso, ele é muito dengoso, ele é muito também tímido na dele, afetuoso, amoroso, é uma gracinha. Sol e ascendente em Peixes é uma fofinho, todo bonitinho, todo educado, fala com todo mundo. E aí, no fundo da alma, em Gêmeos, aquela curiosidade inerente, quer saber de tudo, quer estudar, lê uma coisa aqui, daqui a pouco para, faz outra, daqui a pouco para. Então, Peixes é mutável, da água, os seus sentimentos que lhe movimentam. Então, se ele está fazendo uma coisa, ele está feliz, ele está lá, está fazendo. Não está mais feliz, começou a sofrer, fundo da alma em Gêmeos, opa, vamos fazer outra coisa? Vamos em busca de uma novidade? Enjoei, quero outra coisa, quero algo diferente. Então, por isso que o Peixes ele tem uma certa dificuldade de manter, inclusive, a sua fidelidade. Porque ele enjoa, lá no fundo da Gêmeos, e aí ele quer uma novidade. A casa 5 dele é em Câncer, mas aí a sua sexualidade é tímida. Sol ascendente em Peixes é curioso e tal, quer pegar todo mundo, mas eles vão devagarinho. Eles querem saber onde eles estão pisando, eles querem pessoas que eles tenham intimidade, conexão. Inclusive, são pessoas que são muito focadas a crushes do passado. Ai, aquele crush lindo e maravilhoso. Eu tive aquela noite de sexo louca e feliz. São pessoas que ficam presas e apegadas a essa situação. E são ótimos cozinheiros, pessoas que têm uma habilidade para fazer comida muito grande, muito, muito gostosa. E essa timidez no sexo, ela se perde com intimidade, quando eles se sentem à vontade.
Mas na rua, assim, eles não expõem muito, não. O pisciano, assim como o virgem, eles são bastante discretos na sua sexualidade, apesar de ser forte. A casa 5 é uma casa de expressão, é como eles se expressam. Em câncer, já é mais devagarinho. A casa 6, a casa da rotina deles, está em Leão. Olha aí como o pisciano ele adoraria trabalhar com artes e criatividade, num trabalho onde eles possam brilhar. Então, eles são muito criativos, muito férteis, casa 5 em câncer, vão trabalhar com a riqueza psíquica que existe dentro deles, com a intuição, trabalhos sensíveis e poéticos, artísticos. E a casa 6 é isso, eles querem uma rotina onde eles possam serem o chefe, eles mandarem, eles produzirem coisas belas, coisas bonitas para as pessoas. Então, o pisciano, ele realmente ele não gosta de trabalhos monótonos, chatos, repetitivos, onde ele não possa se expressar. A casa 7 do Peixes é em Virgem. Então, eles vão se atrair por pessoas inteligentes, pessoas mais discretas, os nerds, os caladões. Eles vão se atrair para aquelas pessoas trabalhadoras também, que fazem, pessoas mais metódicas, mais organizadas, justamente para botar eles um pouco mais no pé no chão, já que eles são muito mundo paralelo, fantástico mundo de Bob. Então, é bem comum os piscianos atraírem, inclusive, pessoas bem chatas, bem críticas, que ficam pegando no pé deles e não entendem o jeito deles viajandão e transcendental e espiritual que eles exigem. Então, é muito comum essa galera falar, pô, meu parceiro está sempre me criticando, sempre chamando minha atenção, ele nunca está satisfeito comigo. É bem comum isso acontecer. A casa 8 dessa rapaziada vai cair em Libra. Então, se Peixes é regido por Netuno, e Netuno é a oitava superior de Vênus, que é o planeta do afeto, é óbvio que Peixes é um signo do amor superior, do amor transcendental, da compaixão, e a sua casa 8, a casa da crise, é em Libra, onde que os piscianos sofrem? Quando eles estão sem amor. O pisciano quer amor, o pisciano é carente, gosta de ficar juntinho, não gosta de ficar sozinho, então a casa 8 deles em Peixes, qualquer problema no relacionamento faz o pisciano ficar completamente perdido. Se eles estão tranquilos no amor, eles estão tranquilos. Pode ficar até sem dinheiro, mas se eles estão mal no amor, aí o pisciano fica doido, fica confuso. Qual é a parte do corpo que eles têm que ter cuidado? Com o coração e com os rins e com o pâncreas. Além dos pés, o peixe rege a parte dos pés. A sua casa 9 vai cair em Escorpião, e aí o pisciano, quando ele se interessa por algum conhecimento filosófico, espiritual, ele também fica fanático, ele fica maluco, ele quer se aprofundar, ele quer saber de astrologia, ele quer entender tudo, ele quer cair no ocultismo. O ocultismo é muito interessante para o povo de Peixes. Casa 9, casa de viagens para fora, por incrível que pareça, lá fora do país, fora do seu lugar de origem, onde ninguém os conheça, aí os piscianos se soltam e a vida sexual do pisciano fica altamente ativada, pega todo mundo, faz um monte de putaria que nunca teria coragem de fazer no seu local de origem. Então, o pisciano é bem interessante nisso e também pode se apaixonar, pode ter casos de amor no ambiente universitário. O meio do céu em Peixes cai em Sagitário. Esse povo aí é aventureiro, sim. Esse povo aí, eles gostam de viajar, eles gostam de conhecer outras culturas, eles gostam de ir para longe, eles têm um espírito filosófico, professoral, vai ver muito ascendente em Peixes, sendo professor, trabalhando com justiça, meio do céu em Sagitário, advogados, dando palestras, se comunicando, pessoas que trabalham com blogs, escrevendo, viajando o mundo. Então, o ascendente em Peixes, ele é o viajandão, literalmente. Ele quer viajar, ele quer se movimentar, ele quer estar entrando em contato, se expandindo, seja filosoficamente, espiritualmente, sexualmente ou literalmente entrando em contato com outras culturas. Sua casa 11 cai em Capricórnio. É muito comum esse povo de peixe ser ajudado pelo povo no trabalho, ter muitos amigos no trabalho. Me ajuda, cara, me ajuda a botar as coisas para funcionar, me ajuda a botar minhas ideias para realizar. Aí vai procurar essa energia nas amizades também de realização, de concretização, essa energia da terra que o peixe tanto precisa, porque ele tem muitas ideias, ele é muito fértil.
casa 5 em Câncer, mas ele precisa dessa fertilidade, dessas ideias, ele precisa materializar essas ideias. Essas ideias precisam estar bem estruturadas para que não seja uma coisa realmente tão viajandona. E a sombra do Peixes se é o meio do céu, é em Aquário. A sombra do Peixes é em Aquário. E aí o Pisciano, ele tem o seu lado foda-se, literalmente. Então, só o ascendente em Peixe, quando quer fazer alguma coisa, não adianta cobrar que eles não vão fazer. Pode marcar contigo e não aparecer. Marcou um compromisso muito sério, esquecer. Falei, mano, tô fazendo outra coisa, foi mal aí, desculpa. E aí também bater uma frieza, um distanciamento, uma arrogância, se achar o salvador, melhor do que todo mundo, a vítima da sociedade, o diferentão, o que não é amado. Então, essa sombra do Peixes também pode vir a se manifestar. E aí, ele é um signo que, como sua casa 6 está em Leão, todos os trabalhos onde ele envolvam o seu coração também, a sua paixão, a sua satisfação, são os mais indicados para o povo de Peixes. Beleza? Chego na fé, sigo na pré.